Existem esses medidores aqui, né, que corresponde a uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá e meia colher de chá. E tem outros que ainda tem colher de sobremesa, colher de café. Isso aqui é ótimo para a gente poder medir quando se trata de colheres. Você enche essa parte aqui e depois tem que passar a faca para nivelar. Daí dá a quantidade certa de colher. Você coloca na farinha e passa a faca para nivelar. Essa é a medida correta. Quando a gente faz pão sem glúten, a gente precisa de uma balança, porque as medidas, por exemplo, uma xícara de amido, que é este que está aqui na minha tigela, que eu vou fazer um pão agora, uma xícara de amido, ela pesa 136 gramas, e uma xícara de fécula de batata, que eu também vou utilizar aqui na minha receita hoje, que está aqui já medido, uma xícara de fécula mede 182 gramas. Então, é diferente a quantidade de xícara. Então, numa receita sem glúten, não dá para dar xícara. Tem que ter uma balança, porque cada farinha tem um peso diferente. Não é pesado na xícara. Por exemplo, os 200 gramas que eu vou utilizar de amido, eu não vou poder colocar 2 xícaras, porque cada xícara é 136 gramas. E da fécula, uma xícara é 182 gramas. Então, é diferente. Então, tem que ter uma balança. Não tem como fazer em xícaras, senão a gente vai ficar perdendo tempo fazendo conta, para poder alinhar cada farinha. Agora, tem que misturar bem todos esses secos aqui. Vocês perceberam que eu utilizei aqui Psyllium e não utilizei a goma instantânea. Você utiliza um dos dois, pode utilizar no lugar do Psyllium. Eu prefiro o Psyllium, porque é bem mais nutritivo. Se você não tiver, você pode colocar 2 colheres de chá de goma xantana. Fiz um buraquinho aqui no centro. Eu vou juntar aqui 2 colheres de sopa de azeite extra virgem e 2 colheres de sopa de manteiga ghee já derretidinho, ó. Vou juntar aqui no meio. Vou juntar um pouquinho de água. A água vai ser mais ou menos 500 ml. Então, vou juntar um pouco só. A água tem que estar ligeiramente morna. Juntando, agregando aqui aos poucos. Minha massa ainda tá pesada. Já coloquei 500 ml, reservei mais 100. Então, você vai sentir, porque as farinhas são diferentes. Às vezes a gente compra uma farinha que é mais seca, que é mais... elas são diferentes. Então, a absorção de água, ela tem que ser no pão sem glúten. Tem que estar leve a massa, ela tá pesada ainda. Vou acrescentar mais, reservei aqui mais 100 ml, vou colocar 50 e vou sentir a massa, se precisa ou não, mais um pouquinho. Essa massa dá um pouquinho de trabalho, que ela tem que bater bem, ela é uma massa que precisa bater bastante tempo. Então, se você tiver uma batedeira boa, pode bater na batedeira, que é mais fácil. No começo você pensa que é muita água, mas não é, que o Psyllium e a farinha, o farelo de aveia, eles absorvem bastante líquido. Então, vai ficando pesada a massa. Então, você vai colocando mais água, que a massa tem que ficar leve, ela não pode ficar dura. Eu vou acrescentar mais um pouco de água aqui, que é o restante de 100 ml que sobrou. A massa fica assim, ó. Dá a impressão que ela já tá querendo crescer, ó. Então, foram mais 70 ml de água. Ao todo, foram 570 ml de água.
Então, você vai colocando, coloca mais 50, depois vai pingando aos poucos, que a massa fica assim, ó. Ela fica bem elástica, aqui, ó. Não fica dura. E ela já tá querendo crescer. Ela, olha como é que ela fica, ó. Ela fica assim, ó. Tem que ficar desse jeito. Esse aqui vai dar um pão bem grandinho. Agora eu vou colocar na forma. Quem não tem esse papel assa light, que eu não utilizo untar nem enfarinhar a forma, eu só coloco esse papel aqui, que ele não gruda no pão e não suja a forma também. Quem não tem esse tipo de papel, você tem que untar a forma e enfarinhar bem para o pão não grudar. Depois é só passar uma colher molhada aqui na superfície do pão, só para alisar, para não ficar tudo enrugadinho. Então é só ir molhando, vai molhando as costas da colher com água, filtrada, claro, né? E vai alisando aqui a superfície do pão. Bom, já que esse pão tem aveia, eu vou polvilhar os flocos de aveia aqui por cima, fica bonitinho. Meu pão já está prontinho, foram 45 minutos. E agora eu vou levar ao forno até ele dourar, ficar bem assado. 45 minutos de forno. Nos primeiros 10 minutos eu deixei em 220. Depois de 10 minutos eu baixei para 180. No total foram 45 minutos. Tem que deixar o forno pré-aquecido. A hora que colocar o pão no micro-ondas ou qualquer outro lugar para crescer, já tem que ligar o forno. O pão tem que entrar no forno bem quente. Então, esse pão não utilizou farinha de arroz. Então, a maioria dos pães vai farinha de arroz. Esse não tem nada de farinha de arroz. É um pão super proteico. Delicioso. Uma fatia bem grande. Ficou bem alto o pão. Maravilhoso. Delicioso. E olha como ele cresceu. Olha os furinhos, os alvéolos.